E aí, pessoal? Nessa aula nós daremos início ao estudo das tensões e deformações que são desenvolvidas em elementos estruturais submetidos à torção. O termo torção é um termo comumente utilizado no cotidiano, porém, só para deixar claro, uma peça estará sendo torcida quando forem aplicados a ela momentos que provoquem uma rotação ao redor do seu eixo longitudinal, tá bom? Na construção civil, pessoal, é relativamente incomum nós projetarmos elementos estruturais especificamente para torção. A maioria dos elementos de edifícios que estão submetidos à torção também estão submetidos a esforços de flexão, forças cortantes, tração e ou compressão. E na construção civil, geralmente o elemento que é dimensionado considerando o efeito da torção é a viga. Nessa imagem nós temos dois exemplos de como a torção pode aparecer em edifícios. Nesse caso nós temos uma viga em balanço, engastada em uma outra viga, e essa força P vai provocar um momento na viga de apoio em torno do seu eixo longitudinal, ou seja, essa força P vai torcer a viga principal. E nessa outra figura nós temos também uma situação parecida, só que nesse caso a viga de apoio é uma viga em balanço. Em contrapartida, o projeto de eixos utilizados em máquinas e motores é balizado predominantemente ao dimensionamento à torção. Então, na engenharia, um exemplo de um elemento estrutural dimensionado primariamente à torção são os eixos de transmissão, que são elementos de transmissão de potência. Eis aqui alguns exemplos de vigas utilizadas em muitas situações na construção civil submetidas à torção. Nesse primeiro caso, nós temos um conjunto de vigas em balanço que se apoiam em uma viga principal, e esses trechos em balanço vão gerar torção nessa viga principal, tal como aquele primeiro exemplo que eu apresentei. Já nessa segunda figura, nós temos a escada com degraus em balanço, também conhecida como escada flutuante, em que os degraus das escadas são engastados em uma viga inclinada que fica embutida na parede. E aí cada degrau desse, por estar em balanço, vai gerar um momento. Afinal, para que esse degrau não caia, a viga precisa ter capacidade de restringir a rotação desse ponto. E esse momento é transferido à viga inclinada como um momento de torção. E por fim nós temos uma viga de aço que está torcida. Só que nesse caso é uma torção secundária. Vocês vão ver lá na resistência dos materiais 2 um fenômeno conhecido como flambagem, que com certeza vocês já se depararam em algum momento da vida. Porque se vocês lembrarem, lá quando a gente estava estudando elementos submetidos à carga axial, ao comprimir uma barra, a tendência é que as seções fossem se aproximando até que a peça rompesse por esgotamento da capacidade resistente daquele material. Entretanto, se o elemento for muito esbelto, ao invés da compressão causar uma aproximação das seções planas do elemento, ele irá fletir, ou seja, ele terá uma deflexão lateral. Vocês podem notar isso ao tentar comprimir uma régua. É possível perceber por esse experimento que, como a régua é muito esbelta, qualquer forçazinha de compressão provoca uma deflexão lateral. Entretanto, se vocês diminuírem, se vocês quebrarem a régua no meio e diminuir o comprimento, a peça vai ficar menos esbelta e aí você já vai ter que aplicar uma força muito maior para provocar uma deflexão lateral. Então, peças comprimidas podem flambar. E as vigas estão submetidas à flexão. Na flexão, que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, uma parte da peça é comprimida e outra parte é tracionada. Então, essa parte comprimida pode flambar, ou seja, pode ter um deslocamento lateral, enquanto a região tracionada não. E aí esse movimento induz na viga uma torção. Então, no projeto de peças metálicas, em que o perfil é geralmente formado por chapas muito finas, o efeito da flambagem lateral torsional precisa ser levado em consideração, tá bom? Então, aqui é um exemplo do dimensionamento de um elemento estrutural, em que eu tenho que levar em consideração a torção, mesmo que não haja uma ação externa que provoque diretamente esse giro em torno do eixo longitudinal do elemento. Bom, pessoal, mostrei para vocês alguns exemplos em que nós tínhamos vigas em balanço, que se apoiavam em outras vigas e que, para que o equilíbrio fosse assegurado, um momento era gerado na ligação, o que fazia com que a viga de apoio fosse torcida. Porém, toda ligação de viga que se apoia em outra viga pode gerar uma torção. Por exemplo, nas estruturas de concreto armado, cujo fato dos elementos serem concretados juntos gera um conjunto monolítico, haverá uma natural rigidez na ligação entre as vigas, que tenderá a restringir a rotação da extremidade da viga que se apoia nas demais. Como reflexo dessa restrição,
será gerado um momento fletor na viga secundária, que será transferido para as vigas principais como um momento de torção. Nesse caso aqui da esquerda, se a viga não for capaz de restringir a rotação, essa marquise cai. Então nós temos aqui um caso de torção de equilíbrio, em que os momentos torsores são necessários para satisfazer as condições de equilíbrio da estrutura. Já nesse segundo caso, a viga intermediária poderia estar simplesmente apoiada nas vigas de suporte, porque ainda assim seria assegurado a estabilidade desse elemento, e no entanto não seria gerada torção nas vigas de apoio. Portanto, nós poderíamos conceber um modelo ignorando essa restrição da rotação nas extremidades da viga. E aí nós teríamos um caso de torção de compatibilidade, que surge como consequência do impedimento de uma deformação que pode ou não ser considerada. Aí você pode pensar, mas aí numa estrutura de concreto, se ela é concretada junta, como é que eu posso ignorar essa restrição da rotação? Bem, se ela tivesse sido concebida adotando esse pressuposto, não haverá armadura para absorver esse momento e, consequentemente, a peça vai ter uma fissuração, o momento fletor na ligação vai diminuir muito, se redistribuir, e por essa razão ele não precisa ser considerado no dimensionamento. Isso vai ficar mais claro no futuro, tá bom, pessoal? Quando vocês entenderem como é a torção, depois como é o que se comporta uma peça submetida à flexão, e quando finalmente a gente estiver estudando uma estrutura submetida às cargas combinadas, né? Ou seja, o dimensionamento de uma peça submetida à torção, a força cortante, a força axial e o momento fletor. Por hora, eu quero só que vocês tenham em mente que a torção pode sim ser ignorada no projeto de alguns elementos estruturais empregados na construção civil, desde que a torção relacionada seja uma torção de compatibilidade e não uma torção de equilíbrio. Quando a torção não for necessária ao equilíbrio, que é o caso da torção de compatibilidade, é possível desprezá-la desde que o elemento estrutural tenha capacidade adequada de adaptação plástica e que todos os outros esforços sejam calculados sem considerar os efeitos por ela provocados. Quando vocês estiverem estudando o projeto de estruturas de concreto, estrutura metálica, de madeira, e estiver definindo a ligação entre os elementos estruturais, vocês vão revisitar essa discussão, tá bom? Por hora, eu estou apresentando mais como um caráter introdutório para vocês terem em mente que, embora não seja muito comum nós termos elementos na construção civil submetidos puramente à torção, é importante vocês terem conhecimento sobre esse tipo de esforço, porque esse conceito é empregado sim, enquanto vocês estiverem atuando como projetistas de estruturas. Bom, pessoal, nessas últimas aulas a gente focou... Bem, pessoal, nessas últimas aulas a gente aprendeu como calcular a tensão desenvolvida em elementos submetidos a cargas axiais, a partir das forças normais internas resultantes, e depois como calcular a deformação a partir do cálculo da tensão. Agora nós vamos tentar fazer a mesma coisa para a torção. Ou seja, nós vamos aprender como calcular a tensão decorrente da aplicação de um momento torsor e em seguida como calcular a deformação envolvida. Tá bom? Então, o momento de torção também é chamado de torque ou momento torsor. E ele nada mais é do que o momento que tende a torcer um elemento em torno do seu próprio eixo. Ou seja, quando nós estamos utilizando uma chave de fenda e fazendo-a girar, nós estamos, na verdade, aplicando um torque ou momento de torção ou momento torsor no cabo da chave. E esse torque é usualmente representado por essa curvazinha aí com uma seta que indica o sentido da rotação. Alternativamente, nós podemos representar o momento por um vetor na forma de uma seta com ponta dupla. O momento é um produto vetorial, né? Um produto entre os vetores da distância e da força, que são perpendiculares entre si, e por essa razão, o vetor do momento é perpendicular ao plano que contém a força e a distância. Então, se nós considerarmos que a barra tem seu comprimento longitudinal na direção x e forças atuando na direção do eixo y, o momento gerado por essa força e por essa distância atua em torno do eixo z, né? Então, quando nós calculávamos as reações de apoio lá nas vigas, nós fazíamos somatório do momento em torno do eixo z. Lembram? Nesse caso, o torque age em torno do eixo x, que é o eixo longitudinal da peça. Então, o vetor que representa esse torque ou esse momento será perpendicular ao plano contendo o torque, e por isso, nesse caso, ambas as setas são paralelas ao eixo do elemento. Para facilitar aqui nossa vida, né, tendo em vista que muitos de nós não temos habilidades gráficas, a gente vai trabalhar mais com essa representação
plana do vetor de torção. Então, como nós iremos efetuar operações vetoriais, é importante nós definirmos uma convenção de sinal para o torque que nós possamos somar aqueles que estiverem no mesmo sentido e subtrair aqueles que estiverem em sentidos opostos. Quando a gente estava trabalhando com vigas lá no plano, era fácil. A gente definia que uma força na horizontal era positiva quando estava para a direita, uma vertical era positiva quando estava para cima, o momento era positivo quando estava no sentido anti-horário. Já para definir o sentido do vetor do torque, nós iremos utilizar a regra da mão direita, que vocês com certeza utilizaram lá na física. Ou seja, usando a mão direita, nós deixaremos os dedos dobrados na direção do momento e o polegar irá apontar para a direção do vetor. A figura aqui é bem autoexplicativa. Então lembrem-se, sempre a mão direita, tá bom, pessoal? É comum às vezes se confundir e utilizar a mão esquerda e aí o sentido fica o contrário. Então nessa representação com uma dupla seta, o sentido desse vetor será o sentido do nosso polegar direito à medida que a gente gira os dois dedos em torno do dedão. Tá claro? Bem, e isso vai ser claramente utilizado para que a gente possa calcular a reação de apoio, tal como nós fazíamos com as forças lá nas vigas, treliças, enfim. O sinal do vetor basicamente vai definir o seu sentido, então a convenção de sinais para as reações externas pode ser feita de acordo com a preferência de vocês. Porém, para a gente padronizar os diagramas de esforços internos, é importante nós definirmos uma convenção de sinal para estes. No caso das barras submetidas à carga axial, nós convencionamos que a força normal seria positiva quando tracionasse a barra, isto é, sempre que o vetor da força de tração apontasse para fora da seção. Lembram? Aqui no caso da torção, nós iremos considerar que um torque interno será positivo quando o polegar direito se dirigir para fora do eixo, à medida que nós vamos fazendo com os demais dedos que envolvem o polegar esse movimento na direção da torção causada pelo torque. Então, nesse caso, um torque aplicado à extremidade esquerda da barra será positivo quando o nosso polegar direito estiver para a esquerda, e um torque aplicado em uma seção à direita do elemento será positivo quando o nosso polegar direito estiver para a direita. Tá bom? Caso contrário, é negativo. Se vocês repararem bem, a representação do vetor é igual lá da peça tracionada para a carga axial. Agora, pessoal, para poder chegar na fórmula da torção, nós vamos começar analisando uma barra de seção transversal circular, torcida por momentos aplicados em suas extremidades. Como a seção transversal e o torque interno são constantes ao longo do comprimento do elemento, nós dizemos que a barra está sob torção pura. É possível provar que, enquanto estão sendo rotacionados ao redor do eixo, as seções da barra vão permanecer plana e circulares, e essas linhas radiais continuarão retas durante a deformação. Entretanto, as linhas longitudinais que eram retas inicialmente serão transformadas em uma espécie de hélice, e por isso vai interceptar vários círculos com o mesmo ângulo. Além disso, pessoal, para valores do ângulo de rotação entre uma extremidade e outra pequenos, o comprimento e o raio da barra não irão variar. É importante ressaltar, porém, que essa hipótese é válida apenas para elementos de eixo circular. E vocês podem fazer esse experimento em casa. Se vocês pegarem uma barra de seção retangular, por exemplo, uma esponja de lava-prato, as seções transversais vão empenar quando esta for torcida. Ou seja, vão aparecer deslocamentos longitudinais e, portanto, a seção não permanece plana. Isso já não acontece se vocês conseguirem uma esponja cilíndrica. Ao aplicar a torção, vocês vão conseguir perceber que não haverá um empenamento. Mas esse caso das peças com seção retangular, nós iremos debater lá na frente. Em um primeiro momento, nós vamos focar o nosso estudo nas barras de seção transversal circular. A partir dessa propriedade, nós iremos mostrar mais à frente que as distorções ou deformações por cisalhamento induzidas pela torção irão variar linearmente com a distância do eixo do elemento. Por essa imagem dá para inferir claramente que as tensões desenvolvidas em uma peça torcida são de cisalhamento. E eu falo de tensão de cisalhamento, pessoal, porque por essa imagem a gente consegue inferir claramente que as tensões desenvolvidas em uma peça torcida são de cisalhamento, uma vez que essas seções transversais do corpo tendem a se deslizar radialmente umas em relação às outras, gerando desse modo tensões tangenciais. É como se essa peça fosse constituída por uma série de discos rígidos, que giram um em relação ao outro com diferentes valores. Agora vamos analisar essa barra engastada em uma extremidade
e submetida a um torque na outra extremidade. Devido a essa ação, a extremidade livre da barra vai girar um ângulo φ em relação à outra extremidade. Esse ângulo nós chamamos de ângulo de torção. Se essa barra estiver submetida apenas a uma torção uniforme, esse ângulo φ vai variar linearmente entre essas extremidades, tal como eu comentei há pouco. Ou seja, esse ângulo de torção φ é uma função de x, sendo x uma posição arbitrária qualquer ao longo do comprimento do elemento, que assume valor nulo lá no ponto B, que é a extremidade engastada, né, extremidade fixa, e um valor φ no ponto A, que é a extremidade livre. Dito isso, agora nós vamos encontrar uma relação entre a deformação de cisalhamento e esse ângulo de torção. Para tanto, nós vamos destacar da barra um cilindro de raio ρ, e nós vamos destacar esse elemento quadradozinho aqui, ó, compreendido entre dois círculos adjacentes e duas linhas retas longitudinais na superfície desse cilindro. Antes de aplicar o carregamento, obviamente, esse elemento é um retângulo. E aí, quando a peça for submetida a um carregamento torsional, esse elemento vai virar um losango. Ou seja, ele vai ter uma distorção na forma, né, que representa uma deformação do cisalhamento. Essa deformação do cisalhamento é medida pela variação dos ângulos formados pelos lados desse elemento. Ou seja, o ângulo formado entre essas linhas BA e BA' é a nossa deformação do cisalhamento. Como nas aplicações práticas, os valores desse ângulo gama costumam ser muito pequenos, esse comprimento de arco pode ser calculado multiplicando L, que é o comprimento, pelo gama, que é o ângulo, e, da mesma maneira, pode ser calculado multiplicando o ângulo de torção φ pelo raio da circunferência ρ. Ou seja, gama vezes L será necessariamente igual a ρ vezes φ. Isolando a deformação do cisalhamento, nós chegamos a essa relação aqui. E a partir desta, nós poderemos inferir que a deformação de cisalhamento em uma barra circular irá variar linearmente com a distância do eixo da barra. Essa deformação de cisalhamento vai ser máxima, pessoal, quando o ρ for igual a c, ou seja, igual ao raio da circunferência. Então, trocando ρ por c, nós temos a deformação máxima por cisalhamento. Essas duas equações possuem um termo comum, que é o φ sobre L, né? Ou seja, se nós passarmos esse c para cá, φ sobre L será igual ao gama máximo sobre c. Então, substituindo isso aqui por gama máxima sobre c, nós temos a seguinte relação entre a deformação em um ponto a uma distância ρ do eixo do elemento e a deformação máxima. Beleza? Bom, conforme eu já comentei antes, tensões de cisalhamento surgem na seção transversal de um corpo quando ele for torcido, tendo em vista que, ao ser submetido a momentos opostos que produzem no corpo um giro em torno do seu eixo longitudinal, as seções transversais do corpo tendem a deslizar radialmente umas em relação às outras. E, assim como a força normal representa a resultante das tensões que atuavam em uma seção transversal de uma barra carregada axialmente, a tensão de cisalhamento que será desenvolvida em uma peça torcida será representada por um momento, ou torque, resultante interno. Esse torque interno, assim como a força normal, pode ser obtido facilmente aplicando as condições de equilíbrio estático em uma área secionada, uma vez que, para manter-se íntegro, o material deverá ter resistência suficiente para equilibrar as tensões internas. O que nós queremos fazer agora é desenvolver uma relação para poder estimar a distribuição de tensão de cisalhamento na seção transversal de um eixo circular a partir desse torque interno, que, por sua vez, pode ser obtido a partir do método das seções, que obviamente vocês já estão craques. Para materiais com um comportamento linear elástico, a tensão de cisalhamento, assim como a deformação do cisalhamento, varia linearmente com a distância do eixo da barra. Ou seja, a tensão será nula na linha central do eixo longitudinal e terá o seu valor máximo na superfície externa, que é quando o ρ, que é a distância em relação ao eixo, é igual ao raio da circunferência. Então a lei de Hooke diz que a tensão de cisalhamento é proporcional à deformação por cisalhamento, e essa proporcionalidade é expressa pelo módulo de elasticidade, nesse caso o módulo de cisalhamento, né, ou o módulo de elasticidade transversal, e portanto a deformação por cisalhamento é igual a tensão de cisalhamento dividido pelo G. Então, se nós substituirmos nessa relação que foi obtida anteriormente, nós podemos cortar o G e chegarmos a essa relação para tensão.
Ou seja, aqui nós obtivemos a tensão em função da posição radial do ponto que nós estamos analisando. Essa distribuição de tensão na seção transversal será, portanto, representada pelo torque interno resultante T, que é o torque que equilibra as ações externas. Dito isso, nós vamos agora analisar um elemento de área dA localizado a uma distância radial ρ do eixo da barra. Na posição do elemento, atua-se uma tensão de cisalhamento tal, que pode ser representado por sua resultante. Portanto, a resultante da força nesse elemento, essa força cortante que irá agir no elemento, será obtida multiplicando essa tensão de cisalhamento no raio ρ pela área do elemento, que é dA. Portanto, dF, que é esse incremento da força que atua na seção, será igual a tal dA. Como essa força está aplicada a uma distância ρ do eixo do elemento, ela vai provocar um momento. E o momento produzido por essa força é igual à força vezes a distância perpendicular ao centro do elemento. Ou seja, esse torque elementar será igual a ρ vezes a força elementar dF, que, como foi mostrado anteriormente, é igual a tal dA. Portanto, esse momento torsor elementar será igual a ρ vezes tal vezes dA. Agora, o momento interno resultante, que é igual a esse torque T, é equivalente à soma de todos os momentos elementares sobre a área da seção transversal. Ou seja, nós devemos somar o momento produzido pela força que atua em cada um desses elementos infinitesimais aqui da seção transversal. Então, o torque será igual à integral de ρ vezes tal dA. No slide anterior, a gente encontrou essa relação entre a tensão de cisalhamento numa distância intermediária ρ e a tensão de cisalhamento máxima. Então, substituindo essa tensão tal por essa expressão, nós recaímos na seguinte equação para o torque. A tensão de cisalhamento máxima, assim como o raio, são constantes na área. Portanto, elas podem sair da integral. E essa integral remanescente na equação depende somente da geometria do elemento. E aí, lá na Mecânica Geral 1, quando vocês estavam estudando as propriedades geométricas de uma seção transversal, tais como centroide, momento de inércia, momento estático, enfim, lá vocês devem ter sido apresentados ao momento polar de inércia, que é uma espécie de propriedade geométrica da seção que expressa a rigidez ao giro, ou seja, a dificuldade expressa pela geometria em girar as seções do corpo uma em relação à outra. Observem que ela é uma integral muito parecida com o do momento de inércia, né? Só que o momento de inércia é uma propriedade geométrica que expressa a rigidez ao giro para fora do plano. Enfim, a gente vai relembrar sobre o momento de inércia quando a gente vai estudando peças submetidas à flexão. Então, trocando essa integral aqui por J, nós podemos isolar a tensão máxima para obter a fórmula da tensão. Se nós quisermos representar essa fórmula para uma tensão de cisalhamento na distância intermediária ρ, nós podemos utilizar essa relação de proporcionalidade entre essa tensão e a tensão máxima. Ou seja, a gente pode só trocar aqui esse tal máximo por tal vezes C dividido por ρ. E aí nós chegamos nessa outra expressão aqui. A tensão de cisalhamento a uma distância intermediária ρ do eixo do elemento pode ser obtida multiplicando o torque interno, que por sua vez é obtido a partir do método das seções, né? Traça-se um diagrama de corpo livre, efetua-se a seção, aplica-se as condições de equilíbrio e obtém esse torque interno. Pela distância desse ponto de atenção está sendo calculada até o eixo, que é a nossa letrinha ρ, dividido pelo momento polar de inércia. E aí, pessoal, é importante a gente lembrar que, simultaneamente à rotação relativa das seções transversais, ocorrerá uma tendência de deslizamento das seções longitudinais, conforme é mostrado nessa figura, em que nós temos uma barra formada por tiras separadas, que são fixadas por meio de pinos a discos colados em suas extremidades. Então, embora na realidade, para um material homogêneo e coesivo, esse deslizamento não ocorra, a tendência existe, o que mostra que tensões são produzidas ao longo dos planos longitudinais do elemento, assim como as tensões que atuam na seção transversal do elemento, ou seja, em um plano perpendicular ao eixo da barra. Então, resumindo, conforme demonstra a propriedade complementar do cisalhamento, que eu comentei lá nas primeiras aulas que eu estava falando de tensão, a tensão de cisalhamento provocada pela torção ocorrerá simultaneamente em planos longitudinais e transversais à peça, e, por conseguinte, serão geradas tensões de tração e compressão em planos oblíquos. Em elementos de madeira, por exemplo,
em que a resistência paralela às fibras é muito menor do que a resistência perpendicular às fibras, uma torção irá tender a rachar a peça ao longo do comprimento longitudinal devido à existência dessa distribuição axial das tensões de cisalhamento. A gente vai estudar com um pouquinho mais de profundidade essas tensões de cisalhamento longitudinal quando a gente for falar de força cortante, que é um dos últimos tópicos abordados aqui na disciplina. Bom, toda a nossa discussão aqui foi em cima de uma barra prismática submetida a torques em suas extremidades apenas. Porém, nós podemos aplicar essa fórmula da tensão em barras com seção transversal variável, ou seja, barras com raios e momentos polares de inércia diferentes ao longo do comprimento, e submetidas a uma série de torques externos de valores diferentes e de posições distintas das extremidades do elemento. Obviamente, a tensão de cisalhamento vai variar ao longo do comprimento do elemento, e a tensão de cisalhamento máxima absoluta será aquela que possuir a maior relação entre o torque, o raio e o momento de inércia. E aí, para obter o torque interno, a gente aplica o método das seções que vocês já estão cansados de aplicar. Bom, eu falei que para calcular a tensão a gente precisa do momento polar de inércia, que é dado pelaquela integral de ρ ao quadrado dA. Só que, óbvio que a gente não vai ficar calculando aquela integral na área, porque a nossa aplicação agora se restringe a elementos de seção circular, cujo momento polar de inércia pode ser calculado multiplicando o π pelo raio a quarta e dividindo por 2. Por se tratar de uma propriedade geométrica, se nós tivermos uma seção tubular, ou seja, uma barra com seção circular vazada, nós podemos calcular o momento polar de inércia da seção total cheia e depois subtrair o momento polar de inércia da região vazada. Então seria o momento de inércia calculado com o raio externo, depois o momento de inércia calculado com o raio interno, e a diferença entre os dois daria o momento polar de inércia da seção, beleza? Bem, pessoal, no próximo vídeo eu vou resolver com vocês alguns exercícios para que a gente possa consolidar esses conceitos que foram apresentados nessa aula. Então é isso, pessoal, até a próxima aula.